Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, junto comigo, Eduardo Araújo, com Maria de Fátima Miranda. Nos conduza, nos inspire. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Isso aí. E o Jefferson rezando ali para tudo ser salvo. Será salvo. Vamos em frente aqui no nosso estudo, na primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Hoje nós vamos iniciar o item 16. Então, primeira parte, capítulo 2, item 16, onde Allan Kardec começa dizendo o seguinte: os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. De todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objeto de suas zombarias, pois que a religião conta com grande número de fatos desse gênero. Não creem na religião, e daí a incredulidade absoluta, o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o Espiritismo lhes assina uma razão de ser. Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculosos, não deixam, contudo, de ser extraordinários. E Deus não fica sendo menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino se erguer nos ares? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica. Fomos dele testemunha ocular, e o senhor Homer, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Logo, esse fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. É interessante, Paulo Renato, porque ele fala aqui do médium, né, senhor Homer, assim como de São Cupertino, que levitavam. E nós sabemos que alguns iogues indianos também, muitas vezes, fazem isso aí. O que, né, teoricamente, contraria as leis da física, né? Porque um corpo não pode ficar suspenso no espaço e não cair, né, de forma abrupta. Pelo menos naquela época, então, muito menos ainda. Hoje nós sabemos que temos aí o avião, mas o avião tem lá aqueles potentes motores que lhe mantêm planando, inclusive a sua estrutura, com asas, enfim. Mas esse conhecimento, né, da levitação, ele, de certa forma, vai contrariar as leis físicas conhecidas e ainda é motivo de mistério para a ciência, que trata esses assuntos como maravilhoso e sobrenatural. É interessante que nós podemos considerar a questão da interação, né? Você falou aí, lembrou aqui de Daniel Douglas Home, São Cupertino, dos iogues, né? Do avião, né? Então, considerando as coisas, como Kardec fala no que diz respeito à ciência e à religião propriamente falando, né? Ele, sobre o ponto de vista no livro livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que tanto a ciência quanto a religião se trataram com exclusão, né? Se excluíram
como se a verdade estivesse com uma ou a verdade estivesse com outra exclusivamente. Mas esse daqui é capítulo 1, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. Quem quiser pesquisar em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando se considera, se faz observações com determinados preconceitos, e aí o preconceito tem a ideia mesmo de um conceito anterior, não de um preconceito discriminatório, mas quando se tenta avaliar, entender determinados fenômenos na vida ou fenômenos físicos, tendo por base uma única lei, a nossa possibilidade de erro no que diz respeito à compreensão aumenta muito, porque hoje a própria ciência, de uma forma geral, e a doutrina espírita nos mostra isso, né, a lei das interações, dos compartilhamentos, né, ou a lei das afinidades, né, um fato ou um fenômeno não se dá sem que haja interação entre as forças que o produzem. Por exemplo, o exemplo que você citou do avião, né, ele tem um mecanismo próprio, mas que se ajusta às leis conhecidas, que os homens podem conhecer e trabalhar sobre elas. Tem a questão aí da flutuação, que se eu não me engano tem uma lei aí, a lei do empuxo, que empurra o avião de baixo para cima, né? É o mesmo fenômeno talvez dos navios, né? Dos submarinos, etc. Então, se nós considerarmos que outras forças que se desconhecem podem estar agindo em conjunto conjuntamente com aquela força que nós conhecemos, nós poderíamos muitas vezes compreender que aquele tal fenômeno é possível, mas é preciso se admitir que outras forças possam estar ali interagindo com aquela que nós conhecemos. Quando São Cupertino, Douglas Home, Daniel Douglas Home e outros tantos produzem os fatos aqui narrados no que diz respeito à levitação, naturalmente os espíritos, os que coordenam aqueles fatos, para que ele se dê dentro de uma garantia, de uma segurança para os médiuns, e a gente aqui não vai entrar nesse capítulo, que seria fazer uma digressão muito grande, mas quando os espíritos atuam ali, eles não estão anulando a lei da gravidade, para que aquele objeto flutue. A ideia que os espíritos trazem para nós não é essa de anulação de leis conhecidas, de leis naturais. É de interação de forças, de interação de leis. Uma lei se conjuga, interage com outras para produzir um terceiro fenômeno. É isso que a gente deve entender quando nós temos notícia ou presenciamos qualquer fenômeno desse que possa escapar à nossa compreensão, né? Então, esse fenômeno é que a gente tem que considerar outras interações de leis aí, os espíritos explicam a questão dos fluidos, etc., mas isso seria outros desdobramentos. Nós estávamos nos lembrando de um livro, A Mediunidade dos Santos, do Clóvis Tavares, se eu não me engano, né? Que narra várias situações onde vários santos da Igreja Católica, enquanto oravam, conseguiram levitar, e alguns deles ficavam no ponto mais alto, na cúpula lá da igreja. Tem um livro do Deolindo Amorim que o título é Levitação, e aí ele começa a estudar, falando exatamente isso, da atuação dos espíritos sobre a lei da gravidade. Não é que neutraliza, mas é algo que atua ali e faz com que aconteça. E quando o André Luiz está falando que eles vão volitando, não é? Que também mostra a ação do pensamento, porque se ele tiver dúvida, ele não consegue. E nos faz refletir da necessidade do conhecimento da técnica, não é? Os espíritos que ainda não são moralizados, eles podem conhecer a técnica e até volitam, só que eles não ascendem muito. É isso mesmo. Essa questão de orientação, né? O próprio Miranda lembrou aí do André Luiz, por exemplo, que volita, e outros tantos mensageiros. E uma vez o André Luiz se reporta essa questão da localização, né? Ele ficou pensando, como é que eu vou me localizar para saber aonde eu
deva ir, né? Porque no espaço a questão fica meio complicada, né? Os espíritos falaram que ele deveria aprender a fazer isso através do próprio pensamento. O pensamento diria a ele, e a gente não conhece esse mecanismo, mas o pensamento diria a ele, e esse diria aí entre aspas, né? A direção que ele deveria tomar. Muito grosseiramente a gente tem de alguma forma esse tipo de orientação que a gente poderia chamar de pensamento. Alguns dizem que é por orientação de campo magnético. Os pássaros que voam a longas distâncias, sempre no mesmo trajeto, sabe exatamente onde vão, onde deixou o ninho. Então são leis que estão em conjunto trabalhando para que um determinado fato se dê. Tentar explicar o fato com base única e exclusiva na lei que nós conhecemos e superficialmente, porque ninguém conhece muito de tudo, né? A não ser aqueles que se pesquisam, né? São os pesquisadores que dão a sua vida para as pesquisas. Esses conhecem muito de muito, né? Não conhecem tudo, mas conhecem muito. Então é preciso entender essa interação de forças para a produção dos fenômenos que nós achamos que sejam milagrosos. Mas Kardec também fala aqui sobre os sépticos, e ele diz: os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível, desde que não a compreendam. No próprio o livro que é o Espiritismo, Kardec tem lá uns diálogos montados com os sépticos. Quer dizer, eles se fizeram a referência para a verdade, né? Se alguém quer saber sobre a verdade, deve procurá-los, porque eles, na sua visão de especialização, na sua área de especialização, pensam conhecer e poder explicar tudo. Muita pretensão. Eles pensam poder explicar tudo com lógica e com profundidade. Então Kardec diz que esses explicam a vida do seu jeito, mas não necessariamente do jeito que a vida é. Então é preciso respeitar a todos, dentro das suas convicções, mas entender que a doutrina espírita nos traz a nossa razão, uma explicação bem mais lúcida. Aniceto, no livro Os Mensageiros, né, quando vem a crosta, ele explica um pouco, André Luiz, sobre isso, que eles fazem um caminho detalhado, depois faz um caminho bem rápido. Eu ainda lembro do Marco Aurélio explicando um pouquinho sobre isso. E aí nos lembramos do próprio Aeróbus, a locomoção do Aeróbus lá na colônia e a casa transitória, com a força do pensamento da Zenóbia, não é? E outras coisas ali que escapam, que ele nem detalhou, porque não era o momento. E no Antigo Testamento nós temos lá, se eu não me engano, a escada de Jacó, né? Que os anjos transitavam e vinham por ela. São os caminhos mais curtos que as grandes almas fazem, sem que tenha necessidade de passar pelas regiões de maior densidade vibratória. Então, para que se agilize a locomoção deles, eles fazem essas estradas que para nós seriam estradas invisíveis. O carro de fogo de Elias. Quer dizer, são ensinamentos que para nós, muitas vezes sem explicação da doutrina espírita, ficam obscuros e às vezes considerados como fábulas, né? Como em verdades que não se deve dar muito crédito, mas o Espiritismo lança uma boa explicação, uma boa luz sobre todos aqueles fatos, aqueles fenômenos, e as obras trazidas por André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, realmente aqueles fatos ali relatados, porque são fatos, não são histórias, né? Aqueles fatos ali relatados corroboram, dão muito apoio à própria Bíblia, no que diz respeito àqueles fenômenos considerados miraculosos, né? Vamos dando sequência aqui então ao nosso estudo. Você que está chegando agora, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Lemos o item 16 e agora vamos para o item 17, quando Kardec diz o seguinte: entre os deste gênero devem figurar na primeira linha as aparições, porque são as mais frequentes. A de Salete
sobre a qual divergem as opiniões no seio do próprio clero, nada tem para nós de insólita. Certamente não podemos afirmar que o fato se deu, porque não temos disso prova material, mas consideramo-lo possível, atendendo a que conhecemos milhares de outros análogos recentemente ocorridos. Damo-lhes crédito, não só porque lhes verificamos a realidade, como, sobretudo, porque sabemos perfeitamente de que maneira se produzem. Quem se reportar à teoria que adiante expomos das aparições, reconhecerá que este fenômeno se mostra tão simples e plausível como um sem número de fenômenos físicos, que só parecem prodigiosos por falta de uma chave que permita explicá-los. Quanto à personagem que se apresentou na Salete, é outra questão. Sua identidade não nos foi absolutamente demonstrada. Apenas reconhecemos que pode ter havido uma aparição. Quanto ao mais, escapa à nossa competência. A esse respeito, cada um está no direito de manter suas convicções, nada tendo o espiritismo que ver com isso. Dizemos tão somente que os fatos que o espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Desde que alguns dos que passavam por miraculosos encontram assim explicação lógica, motivo é esse bastante para que ninguém se apresse a negar o que não compreende. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhe parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhe qualquer explicação. Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. A explicação nesse século, em que ninguém se contenta com palavras, constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Daí o vermos todos os dias pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médio escrever, se tornarem tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se houvéssemos de somente acreditar no que vemos com os nossos olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Eu me incluo aqui, né, nesses que eu nunca tive já tive algumas situações interessantes, mas o que me fez me tornar espírita realmente foi o estudo, a leitura e a compreensão, a racionalidade das explicações que os espíritos superiores nos trouxeram. Renato? Justamente, eu estava pensando aqui numa colocação que Kardec fez na introdução do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, quando ele fala sobre o sistema Fulton, que deu à Inglaterra a possibilidade da marinha, né, dos navios a vapor, né? Então, nós descobrimos que os gases, né, que na verdade em situação até de invisibilidade, muitas vezes, dependendo do seu calor, eles têm o potencial de mover um navio, né, aquela marinha a vapor da Inglaterra, né, disse que quando o Fulton apresentaram a Napoleão, essa possibilidade de uma marinha a vapor, ele também recusou, porque parecia absurdo, né? Porque como é que pode um navio ser movido a vapor, né? E as leis foram tiradas de observação simples, né? Em que as pessoas puderam, quem observou pôde dali tirar leis, né? Tirar conclusões que trouxeram grandes benefícios à humanidade. E, segundo consta, esse sistema foi apresentado à Inglaterra, que o acolheu bem, e a Inglaterra foi o poderio que foi no mar, graças a esse sistema. Então, aqueles que não conhecem a possibilidade de um fato, porque possa parecer muito absurdo ao raciocínio da época, é bom que parem para raciocinar sobre o nosso passado. Quantas coisas foram consideradas
realmente tão absurdas, porque não se tinha elementos de compreensão, as pessoas não estavam abertas a aprendizados novos, que é importante. O progresso só há quando a gente se permite coisas novas, aprender e pensar sobre coisas novas. Então, aqueles que não consideram a possibilidade desses fatos, porque se fecharam no seu exclusivismo, no que diz respeito à interpretação das coisas, né, que esses se permitam considerar aquilo que, no caso aqui, nós estamos estudando a doutrina espírita, que se permita considerar o que os espíritos colocam, né, para nós, no que diz respeito à explicação dos fenômenos, como eles podem se dar. E como diz Kardec aqui muito lucidamente, não é porque um fato, nós admitamos que um fato possa se dar, que todos os fatos semelhantes àqueles são verdadeiros. É preciso ter, como se diz, os pés no chão, é preciso ser-se lúcido. Alguém pode nos apresentar determinados fatos, perguntar a nossa opinião espírita, e nós podemos com muita segurança falar, a doutrina espírita me diz, me fala, me exemplifica que esses fatos realmente podem se dar. Agora, quanto ao que você está me trazendo, eu não sei se deram. Verdade. Se foi da forma como você está falando. Porque como diz Kardec aqui, eu não conheço, não vi. Mas os fatos podem se dar, de levitação, por exemplo, podem, mas daí a dizer que todos são verdadeiros é uma outra questão, né? Quando você estava falando dessas conquistas, né? Eu estava lembrando da minha avó. Quando chegou o fogão a gás em casa, olha, menina, foi um troló. O feijãozinho dela, olha, ela com fogão a gás, tirou o fogão a lenha, porque a cozinha tinha fogão a lenha, né? Tirou o fogão a lenha, mas ela manteve o fogareiro, o feijãozinho dela, ela só cozinhava no fogareiro. Ficava aquela ideia de que a qualquer momento o fogão podia explodir. E eu lembrei também do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, quando ele vai falar da geladeira, do gelo, não é? Aquela revolução que foi. Muito bom. Esse livro é muito interessante. Esse livro do Gabriel Garcia Marques, ele inclusive acho que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura à época. Esse livro eu tinha uns 15 anos. É um livro volumoso que quem não está habituado à leitura desiste, né? Pois é. Mas é um livro muito interessante, eu também o li, muito interessante mesmo. E tem coisas ali que a gente... É divertido. Realmente, é uma leitura... Até tem aspectos ali que a gente pode dizer que o Espiritismo corrobora, alguns fatos ali, não com a explicação que ele dá, mas é uma leitura realmente interessante. É importante considerar isso, né, que os fenômenos naturais se dão dentro de leis naturais. E às vezes com interação de leis, uma apoiando a outra. O próprio organismo físico funciona assim. Os sistemas biológicos dão sustentação, suporte para o outro. Se um falir, a falência vai se espalhar. Sobrecarrega o outro, né? E determinados fenômenos não podem se dar sem que outros existam na própria organização física. Muito bom. E, interrompendo a fala de Paulo Renato, para dizer para vocês que o tempo acabou. Mas não se preocupem, semana que vem tem mais, estaremos aqui juntos para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, já no novo capítulo 3 do Método. Até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos. É muito bom estarmos juntos. Que Deus abençoe vocês. E estamos aqui mais uma vez para
darmos continuidade ao estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868. Por trás dos panos está o nosso irmão Jefferson, que nos auxilia, e esse que vos fala, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Astênio, então vamos lá, né, dar continuidade. Nós estávamos falando, terminando, né, os espíritos puros, né? Isso, claro que o único espírito puro que tem aqui na Terra é Mãe Miranda, né? Mãe Miranda é um espírito puro, mas nós já estamos perdendo de longe, né? Nessa classificação. E aí, meu amigo? Bom, nós vamos continuar estudando a revista de fevereiro de 1858. E hoje nós vamos começar com um pequeno texto de Kardec, né, que está nessa revista de fevereiro, em que ele trata dos espíritos errantes ou encarnados. Então, como estudiosos da doutrina espírita, é importante que nós compreendamos esses conceitos, né, para que nós sejamos bons alunos dessa escola, né, dessa ciência espírita. Né? E aí, depois dos espíritos errantes, nós vamos dar início a um outro tema, mas que a gente não vai concluir no programa de hoje. Sim. E eu sei que todo mundo vai querer ver o próximo programa, assistir o próximo programa. Com certeza. Porque vai ser uma história super interessante. E aí que quem não pegar depois, quem não voltar depois não vai saber. Só na gravação. Então, sobre os espíritos errantes ou encarnados, Kardec nos fala o seguinte: quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens. Aqui Kardec está se referindo a espíritos com E maiúsculo, e ele já combinou com a gente que sempre que ele colocar espírito com E maiúsculo, ele está se referindo ao desencarnado. Né? Então, quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Como estado, podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo num mundo qualquer, ou errantes, ou seja, despojados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Então, quanto ao espírito encarnado, ninguém tem dúvida, é aquele que está temporariamente unido a um corpo num mundo qualquer, e não apenas na Terra. Mas o que às vezes gera confusão é o conceito de espírito errante, porque muitas vezes as pessoas insistem em considerar espírito errante como espírito perdido. Né? A palavra errante, dentro da nossa pequenez, né, acaba fazendo com que como a gente... se estivesse vagando. Ele está errante, ele não sabe para onde vai. Então Kardec fala assim, quando ele fala assim, ou errantes, ou seja, agora ele traz o conceito então de espíritos errantes, despojados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Então, o que é o espírito errante? É aquele que, ainda não tendo se tornado espírito puro, né, como na escala espírita nós temos estudado, né, ainda estão sujeitos à reencarnação. Então, se ainda está sujeito à reencarnação, mas não está reencarnado, é o espírito errante. Entendeu? Então, é muito simples esse negócio, né? Então, diríamos assim, Bezerra de Menezes é um espírito errante, né? Menciono Bezerra de Menezes porque é um dos espíritos que nós mais admiramos, né? Ainda é um espírito errante? Sim, Bezerra de Menezes ainda é um espírito errante. Por que Bezerra de Menezes ainda é um espírito errante? Porque ele ainda não é espírito puro. Isso. Como ele ainda não é espírito puro, está desencarnado, e para tornar-se espírito puro ele terá que reencarnar? Sim. Não na Terra. Já vimos que no caso especificamente de Bezerra, ele pode ir para outro, né? Ele já está liberado de reencarnar na Terra, já está autorizado a reencarnar em mundo melhor do que a Terra, mas ainda tem que reencarnar. Tem que reencarnar. Então, já que ele ainda tem que reencarnar, ele é espírito errante, né? Aí o Kardec diz assim, os espíritos errantes não formam uma categoria especial. É um dos estados em que podem encontrar-se. Porque só existem dois estados, ou o estado do espírito encarnado, ou o estado do espírito errante, né? Que é o que não está encarnado, mas tem que encarnar ainda. Isso aí. Né? E prossegue Kardec dizendo assim, o estado errante ou de erraticidade, então mais um ponto importante, né? Então, o espírito errante
ou espírito de erraticidade significam a mesma coisa, né? Sim. Então, o estado errante ou de erraticidade não constitui inferioridade para os espíritos, pois que nele os podemos encontrar de todos os graus, né? Então, não estamos errados quando falamos que Bezerra de Menezes está no estado de espírito errante, né? Porque podemos encontrar espíritos errantes em todos os graus de progresso. Todo espírito que não está encarnado é por isso mesmo errante. É Kardec que está falando isso, né? Então, todo espírito que não está encarnado é por isso mesmo errante, à exceção dos espíritos puros. Então, como Bezerra não é espírito puro, ele é o espírito errante. Tá isso certo? é bom porque desmistifica, né, essa imagem errônea que nós temos de que o errante é aquele que está perdido. Isso, não, o errante é aquele que ainda necessita da reencarnação para seguir o seu progresso. Ele pode estar no estado excelente e ser errante. E não necessariamente no nosso planeta. Sim, não necessariamente no nosso planeta. É como você muito bem colocou, em outros planetas mais evoluídos, mas ele precisa se reencarnar. As condições de vida são melhores, mas ainda tem os desafios da matéria. Exatamente. Né? Bom, então, todo espírito que não está encarnado é por isso mesmo errante, à exceção dos espíritos puros, que não tendo mais encarnação a sofrer, estão no seu estado definitivo. Parece que a gente aprendeu isso definitivamente, né? Isso. Então, é só aquele que alcançou a condição de espírito puro, que não tem mais encarnação a sofrer em nenhum mundo, é o seu estado definitivo de espírito, daí espírito puro, né? Ou puro espírito. Então, só esse não é espírito errante. Tranquilos? E aí, sobre esse tema, Kardec conclui dizendo o seguinte: não sendo a encarnação senão um estado transitório, a erraticidade é, em verdade, o estado normal dos espíritos, e esse estado não lhes é forçosamente uma expiação. São felizes ou desventurados conforme seu grau de elevação e segundo o bem ou mal que hajam praticado. Então, o estado de espírito errante não aponta nada aponta, né, quanto a defeito do espírito. Sim. Né? O espírito pode estar muito bem na fita das leis da vida, né, e ser espírito errante. Exato. Tá certo? E aí, Amaury, sobre os espíritos errantes ou encarnados, nós terminamos. E aí Kardec traz aqui um estudo, né, muito interessante, intitulado O Fantasma da Senhorita Clairon, escreve Clairon, né? Sim. E aí tem uma nota de Allan Kardec que o tradutor colocou aqui na nota de rodapé. Dizendo assim, a respeito dessa senhorita que nós estamos chamando de Clairon, né? Ela fala assim: nascida em 1723, a senhorita Clairon morreu em 1803, então 80 aninhos, né? Estreou em uma companhia italiana aos 13 anos e na comédia francesa em 1743. Retirou-se do teatro em 1765 aos 42 anos. Então essa senhorita Clairon era uma artista. Tá certo? Então, o fantasma da senhorita Clairon. Então, existia um fantasma na vida dela. E, normalmente, quando se chama de fantasma, é alguém que incomoda, porque senão não é fantasma, né? O guia espiritual, o benfeitor espiritual não é um fantasma de jeito nenhum. Se chamou de fantasma porque está incomodando. Está incomodando. Tá certo? Então, vamos ver o fantasma da senhorita Clairon, porque isso nos leva a ter uma intimidade maior com os fantasmas. Com certeza. Né? Ele fala assim, ó: esta história fez muito alarido, muito barulho, em seu tempo, pela posição da heroína e pelo grande número de pessoas que a testemunharam. Então, a posição que a senhorita Clairon tinha na sociedade na época e pela grande quantidade de pessoas que participaram, que viram, né, a ação do fantasma na vida da senhora Clairon. Né? Não obstante sua singularidade, estaria provavelmente esquecida, a história estaria esquecida, tá? Se a senhorita Clairon não a tivesse consignado, né, registrado em suas memórias,
de onde extraímos o relato que vamos fazer. Mais uma vez, Kardec tinha tempo de ler até esses relatos. Eu fico admiradíssimo, né? Imagina, né? Bom, a analogia que apresenta com alguns fatos que se passam em nossos dias, dá-lhe um lugar natural nesta coletânea. Então era uma espécie de biografia da senhorita Claron, escrita por ela mesma, e nessa biografia ela falou do fantasma dela. E o Kardec está extraindo lá da biografia dela a história do fantasma, obviamente para poder analisar à luz da doutrina espírita. Né? Vamos ver que fantasma era esse. Que fantasma era esse, mas como eu te disse no início, o resto da história vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima. Então Kardec coloca aqui então, né, obviamente, transcrevendo o que ele leu na biografia da senhorita Claron, ele informa o seguinte: como se sabe, a senhorita Claron era tão notável por sua beleza quanto por seu talento, quer como cantora, quer como atriz trágica. Havia inspirado um jovem bretão, né, um jovem da Grã-Bretanha, o senhor D.S., ele não coloca nunca os nomes, né? Exato. Uma dessas paixões que por vezes decidem uma vida, quando não se tem bastante força de caráter para triunfar. Então ela era bela, talentosa, e esse jovem da Grã-Bretanha apaixonou-se por ela. Né? Olha. Então, para a gente ver a origem do fantasma dela aqui. Tá? Então, a senhorita Claron respondeu somente com amizade. Ele estava apaixonado e ela aceitou apenas a amizade. Contudo, a assiduidade do senhor D.S. tornou-se de tal forma importuna que ela resolveu romper qualquer relação com ele. Né? Até a amizade, então... Até a amizade, estava incomodando demais. Estava incomodando, né? Exatamente. Então, a mágoa que ele sentiu causou-lhe uma longa enfermidade. Então, isso que aconteceu com o senhor D.S. aqui, acontece com qualquer um da gente. Evitemos mágoas, né? Você falou muito bem agora, que a mágoa... é um sentimento que vai gerar no nosso corpo algo, porque desequilibra. Sim, a grande parte dos cânceres são originados de mágoas, né? E muito provavelmente a doença do seu DS aqui era câncer. Ele fala doença de longa enfermidade, uma longa enfermidade, né? Pensa se a mágoa que ele sentiu causou-lhe uma longa enfermidade de que veio a morrer. Isto se passou em 1743. Mas deixemos falar a senhorita Claron. Então agora Kardec abre aspas, porque a partir de agora não é ele mais que está falando. Ele está simplesmente transcrevendo aquilo que está na biografia dela. Tá? Então assim, 2 anos e meio havia decorrido entre o nosso conhecimento e a sua morte. Então, entre o momento em que a senhorita Claron conheceu esse jovem e o momento em que esse jovem morreu, se passaram 2 anos e meio. Esse fato de ter se passado 2 anos e meio é importante para a gente entender mais à frente uma outra questão. Tá? Então, 2 anos e meio havia decorrido entre o nosso conhecimento e a sua morte. Rogou-me lhe concedesse, em seus últimos instantes, a doçura de me ver ainda. Minhas relações, porém, impediram-me de fazer essa visita. Então a gente verifica que, em razão da grande paixão dele, que não foi correspondida, ele desenvolveu uma longa enfermidade que, pelo que vemos aqui, durou 2 anos e meio. Bem típica do câncer. Bem típica não é isso? Do câncer. Então, e aí já nos últimos momentos... Ele era um chato mesmo, né? Nos últimos momentos ele pede para que ela vá ver. Vai solicitar que ela vá vê-lo. Bom, morreu, como ela não pôde ir, né? Sim. Então morreu não tendo perto de si, senão os criados e uma velha dama, única companhia que possuía desde muito tempo. Essa velha dama aqui também vai voltar lá na frente para esclarecer algumas coisas, tá? Então, o que possuía desde muito tempo. Habitava então a muralha, perto de Chaussy-d'Antin, parece, né? Que começavam a construir. Eu, a rua Debussy, perto da rua Seine e da abadia Saint-Germain. Estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo.
Então, como ela era artista, estava sempre cercada de amigos, né? O que gerava também ciúmes nele. Então, eu estava com minha mãe e vários amigos que vinham jantar comigo. Acabara de entoar belas canções pastorais que haviam encantado meus amigos quando... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acabaram de entoar belas canções pastorais que haviam encantado meus amigos quando, ao soarem 11 horas, observaram aqui que hora? Quando 11 horas. Às 11 horas da noite, né? Ouviu-se um grito muito agudo. Sua sombria modulação e sua longa duração espantaram todo mundo. Senti-me desfalecer e estive quase um quarto de hora desacordada. Então, quase 15 minutos desacordada. A gente vê que ela estava aqui num ambiente de grande alegria, onde ela tinha cantado, tinha encantado os amigos, né? Quando ouvem, não apenas ela, né? Às 11 horas da noite, um grito muito agudo, né? Com a sombria modulação, né? E longa duração, que espantaram todo mundo, então todos ouviram o grito. Ela se sentiu desfalecer, né? Desmaiar, quase um quarto de hora desacordada. 15 minutos. Isso aqui aconteceu quando o rapaz já tinha morrido, né? Lembra que ele falou que morreu morreu não tendo perto de si, senão os criados, etc., né? Todos de minha família, meus amigos, meus vizinhos, a própria polícia ouviam o mesmo grito, sempre à mesma hora. Que hora? 11 horas, 23 horas. Às 11 horas da noite, sempre à mesma hora, partindo invariavelmente sob as minhas janelas, parecendo sair vagamente do ar. Então, o fantasma estava todo dia, às 11 horas da noite, dando aquele mesmo grito embaixo da janela dela. Que era chato, né? Que era, bom, claro. Bom, né? 11 horas da noite, você quer dormir? Eu não queria um fantasma desse, não. Né? Bom, raramente eu jantava na cidade, ou seja, fora dali da casa dela, né? Sim. Raramente eu jantava na cidade. Mas nos dias em que o fazia, nada se ouvia. Quando ela jantava na cidade, o fantasma não gritava. Olha, obviamente, por isso que é bom a gente acumular os conhecimentos espíritas, né? Alguém na casa dela, né, onde ela morava, possibilitava isso, fornecia os elementos fluídicos para que esse grito pudesse se materializar, né? Lá na cidade não conseguia. Então raramente eu jantava na cidade, mas nos dias em que fazia nada se ouvia. Muitas vezes, quando me recolhia ao quarto, indagava a minha mãe e aos meus domésticos sobre alguma novidade, e logo o grito partia do meio de nós. Uma vez, o presidente de B, né, tá, B, pontinho, com quem havia jantado, ela não diz presidente de quê, né? Com quem havia jantado, quis acompanhar-me para assegurar-se de que nada me ocorreria no caminho. Né? Então, ela tinha jantado fora e ele quis acompanhá-la até em casa, né, para ter certeza de que ela tinha chegado em casa, né, tranquila. Né? Quando a minha porta me desejava boa noite, o grito partiu entre nós. Assim como toda Paris, ele sabia dessa história. Então ele já sabia da história do fantasma e agora ele mesmo ouviu o fantasma, né? Então, assim como toda Paris, ele sabia dessa história. Entretanto, foi posto em sua carruagem mais morto que vivo. Né? Ou seja, trêmulo de medo, né? Que é isso? Né? Ele não ia querer levá-la lá mais de jeito nenhum. É a última vez que eu levei. Bom, nós estamos chegando ao final, né? Mas a história ainda longa, né? Mas a gente ainda pode ver mais um pedacinho dela por hoje. Vamos ler, tá me interessando, tô curioso. Seria uma maldade a gente parar por aqui, não, né? É verdade? Bom, outra vez, pedi ao meu camarada Roseli, então Roseli aqui seria um homem, outra vez pedi ao meu camarada Roseli que me acompanhasse à rua Saint-Honoré, né, para escolher tecidos. O único assunto de nossa conversa foi meu fantasma. É assim que o chamavam. Né? Então, esses gritos, né, eles diziam que era o fantasma dela que estava gritando. Cheio de espírito
e em nada acreditando, cheio de espírito, orgulhoso, sim, né? Sim. A pessoa, o pseudo-sábio. O pseudo-sábio. Né? Então, cheio de espírito e em nada acreditando, esse rapaz, a despeito disso, ficara impressionado com a minha aventura. Insistia para que eu evocasse o fantasma. O fantasma já se manifestava espontaneamente, já. Ele ainda queria que vai evocar? Né? Insistia para que eu evocasse o fantasma, prometendo-me que nele creria na história do fantasma, né? Se me respondesse, a evocação, né? Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele pedia. O grito foi ouvido 3 vezes. Nossa. Né? Sem evocar, era uma. Evocando tá querendo? 3. Né? Então, insistia para que eu evocasse o fantasma, prometendo-me que nele creria se me respondesse. Fosse por fraqueza ou por audácia, fiz o que ele pedia. O grito foi ouvido 3 vezes, terrível por seu estrépito e rapidez. Ao retornar, foi necessário o auxílio de todos da casa para tirar-nos da carruagem, onde estávamos desacordados. Então, o que a gente está verificando que dessa vez ele foi evocado fora de casa e se manifestou fora de casa, né? Depois dessa cena, fiquei alguns meses sem nada ouvir. Julgava-me livre para sempre, mas me enganava. Né? Então, depois desses 3 gritos, né, ela passou algum tempo sem ouvir grito nenhum e falou, tô livre. Agora, você falou uma coisa importante, que nesse caso, né, específico, esse rapaz solicitou dela a evocação. Sim. Né? Então, quando você evoca, né, você mentaliza e aquilo aconteceu, se materializou. Sim. E 3 vezes. E é muito provável que esse mesmo rapaz, apesar de incrédulo, tenha sido o médium que possibilitou, porque o veículo, né? Ela não ouvia fora de casa os gritos, né? E com ele ela ouviu. Né? Exatamente. Tanto é que ele desmaiou também, né? Isso. Deixa eu ler só mais um parágrafo, né? Que ele está nos minutinhos, faltam 2 minutos, né? Então ele fala assim, todos os espetáculos, ela fala, todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes para o casamento do Delfim. Tinham me arranjado, então ela está dizendo que tinha parado, né? Todos os espetáculos haviam sido transferidos para Versalhes para o casamento do Delfim. Tinham me arranjado um quarto na Avenida Saint-Claude, que eu ocupava com a senhora Grandeval. Às 3 horas da manhã, eu lhe disse, estamos no fim do mundo, seria muito difícil que o grito nos viesse surpreender aqui. Mal acabara de falar e o grito estalou. A senhora Grandeval acreditou que o inferno inteiro estava no quarto. Usando camisola, correu a casa de alto a baixo, onde, aliás, ninguém pôde pregar os olhos durante a noite. Pelo menos foi a última vez que o ouvimos. Agradecemos a vocês, que Deus os envolvam, ao nosso irmão Jefferson, a Mauri Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Que Deus os abençoe. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.